Muito bom dia. Hoje, mais uma sexta-feira que a gente se inicia do mês de maio, e nesse mês de maio a gente está falando sobre o tema central, que é autonomia. Como que a gente pode fazer os processos do nosso dia a dia, né? E linkando com o tema de hoje, como que a gente pode ter autonomia no nosso ambiente, no nosso clima de trabalho. Quando a gente diz cultura organizacional, a gente vê crenças, valores, missão, visão que a gente tem aqui dentro da Gazinha. Então, aqui a gente trabalha com uma cultura. E o nosso objetivo é esse, disseminar para as pessoas quais são as nossas culturas, o que a gente trabalha aqui dentro da Gazinha. A gente trabalha através de um comando único, a gente tem o nosso direcionamento, então o objetivo é esse. Quando a gente pensa nos processos de autonomia, até ontem, a hora que acabou a oração, o Paulo veio trazer aqui, não adianta a gente trabalhar autonomia se a gente não tem maturidade para fazer os processos, né? Então, não adianta a gente ter autonomia no nosso dia a dia e a gente também não ter esse processo de maturidade, como a gente fazer isso. E quando a gente trabalha com o clima organizacional, a gente trabalha com pessoas motivadas, com melhor ambiente, com ambiente mais leve. E o que a gente também tem falado aqui é a cultura GPTW, né, que é a cultura do Great Place to Work. Como que a gente trabalha essa cultura no nosso dia a dia? Quando a gente fala a cultura do GPTW, é para a gente trabalhar, para a gente ser esse excelente ambiente para se trabalhar. E quando a gente começa a linkar com a questão de autonomia, nós podemos fazer diversas práticas no nosso dia a dia, que a gente traz a cultura, que a gente traz o clima, que a gente traz o ambiente. Eu queria compartilhar com vocês aqui como que a gente pode fazer essas práticas no nosso dia a dia, para que a gente possa ter, sim, um excelente ambiente de trabalho no nosso dia a dia. O Luiz vai projetar aqui para a gente uma tela, como que a gente faz isso no nosso dia a dia. Quando a gente começa a criar essas práticas no nosso dia a dia, a gente começa fazendo o quê? Inspirando os nossos colaboradores, que é esse o nosso objetivo, inspirar as pessoas. E quando a gente inspira, a gente tá autonomia, a gente faz o processo de inovação, de criatividade no nosso dia a dia, para a gente ter um ambiente mais leve. A gente começa a trabalhar as responsabilidades e começa a reconhecer isso no dia a dia. Então, se eu dou autonomia, eu consigo reconhecer, né, como que a pessoa fez, como que foi isso no seu ambiente, no seu dia a dia. E quando a gente começa a trabalhar o desenvolvimento das pessoas e dos profissionais no nosso ambiente de trabalho, a gente começa a fazer o quê? Né? A gente começa a colher treinamento, a gente começa a fazer como a gente treina, como a gente acompanha esses colaboradores, a gente começa a dar mais liberdade para inovar e ter mais autonomia no ambiente, nos processos, e a gente começa a fazer o trabalho de quê? De dar feedback e fazer avaliação de desempenho. Então, eu preciso fazer isso, né? Então, se eu dei autonomia, não fez o processo correto, como que eu vou fazer a melhor forma? Eu vou dar um feedback, vou fazer uma avaliação da situação. E quando eu agradeço ao bom trabalho, então eu dei autonomia, eu visibilizei o melhor trabalho, eu começo a agradecer. E isso eu começo a fazer o quê? Através de reuniões diárias, através do feedback positivo. Então, a gente teve a oportunidade de ter aqui que todos os líderes fizessem com as suas equipes de trabalho o feedback, né? Então, feedback anual, como tem feito isso, como que foi isso no dia a dia. E a gente começa a trabalhar com essas campanhas motivacionais, que é o nosso objetivo, fazer as divulgações dentro da empresa. Quando eu faço isso no meu dia a dia, quais são os resultados dessas práticas? Quando eu penso na linha de inspirar os colaboradores, a gente começa a ter o quê? Os resultados, com reuniões diárias, rápidas, explicando quais são os objetivos da empresa, qual que é a importância do colaborador dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, como eu faço isso. Quando eu trabalho o desenvolvimento das pessoas, o que eu tenho? Quais são os resultados? Eu tenho a questão dos aperfeiçoamentos contínuos através dos feedbacks, eu faço a questão de avaliações, de reconhecimento, e quando eu trabalho o processo de agradecer, eu consigo enviar para os meus colaboradores essa questão do agradecimento, como eu tenho feito isso, se a gente atingiu um excelente resultado, é vir aqui, agradecer a todos, mostrar o empenho. Então, isso é o nosso objetivo. Então, para a gente se ter esse excelente ambiente de trabalho, a gente tem que fazer essas práticas. O excelente ambiente de trabalho, ele é construído diariamente. Então,
Então, todos nós somos responsáveis para criar esse melhor ambiente. E a gente trazer essa cultura, quando a gente fala cultura do GPTW, é para a gente trabalhar isso no nosso ambiente. Como eu faço isso no meu dia a dia? Se eu quero ser, sim, uma empresa centenária, trabalhar todo mundo com comando, com uma direção, eu preciso trabalhar, sim, diariamente para ter um excelente ambiente de trabalho. Então, durante esse mês, a gente vai ouvir muito falar sobre os processos de autonomia, como que a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia. A gente veio de um tema anterior que era delegar, então a gente consegue fazer esse processo, esse gancho no nosso dia a dia, como que a gente delega e como que a gente dá os processos de autonomia para as pessoas que estão no nosso time, no nosso departamento, né, na nossa área e dentro da empresa. Que assim a gente possa, durante esse mês, ouvir mais sobre os processos, né, de autonomia e colocar isso em prática, que é um grande desafio nosso aqui dentro da empresa. E assim, todos temos um excelente dia de trabalho e ótimas vendas.